Investimento em educação pública ou em educação, de forma geral, é algo que unifica praticamente todo o espectro teórico e ideológico. Então, raros movimentos ideológicos são contra investimento em educação. Então, a gente vai tratar aqui um pouco mais sobre isso. Eu vou trazer, na verdade, mais dados sobre educação no Brasil, não é? E dialogando um pouco com o senso comum, não é? Porque algumas ideias são vulgarmente veiculadas por não apenas pela imprensa, por jornalistas, pela opinião colocada no público, mas também por especialistas, como, por exemplo, a ideia de que o Brasil investe mais em educação superior do que educação básica, a ideia de que o Brasil investe tanto em educação quanto outros países e não tem o mesmo retorno, e a ideia de que o Brasil gastou mais, aumentou o gasto em educação e também não teve retorno. Bom, todas essas ideias são erradas, né? São superficiais, tá? Eu vou mostrar isso com dados, né? Então, eu vou me ater um pouco mais nos dados aqui, para a gente conhecer um pouco mais sobre educação e o histórico da educação no Brasil e falar um pouco mais, com um pouco mais de propriedade desse que é um serviço público bastante importante, uma das principais despesas do Estado é em educação, tá? No Brasil e também no mundo. Então, assim, tanto liberais, quanto social-democratas, quanto marxistas e mesmo conservadores são a favor do investimento em educação, não é? Por diversos motivos, porque acelera o crescimento tecnológico, a difusão de conhecimento, aumenta a capacidade de inovação da sociedade, aumenta a destreza, o raciocínio, a habilidade, as coisas funcionam melhor num país onde as pessoas são mais bem educadas, onde conseguem entender e interpretar melhor o mundo e a realidade, aperfeiçoa habilidades, né? A gente ganha em tempo, geralmente, com pessoas que estão mais treinadas, mais habilitadas, que entendem as coisas com mais facilidade, que conseguem refletir melhor, enfim, uma série de coisas, né? Mas do ponto de vista estritamente econômico, a gente poderia dizer que, na visão convencional, aumenta a produtividade e a investimento na elevação do fator de produção-trabalho, né? Então, é preciso aumentar a produtividade do trabalho, não é? E isso se dá com o investimento em educação. Mas isso também tem outros desdobramentos que a gente chama de externalidades positivas, não é? Então, assim, investimento em educação, tem vários estudos que mostram que vale a pena e tem um retorno expressivo a longo prazo. A longo prazo, tá? Aqui uma relação, não é, entre PIB per capita e anos de estudo, né? Então, existe uma relação, né, entre PIB per capita positivo e anos de estudo. E aqui também educação e renda, né? Também nota do PISA para diversos países e o nível de renda. Só que, é claro, a gente vai começar a problematizar um pouco mais isso aqui, né? Quando a gente faz as comparações internacionais logo a seguir, né? Que é aquilo que eu falei, debatendo um pouco com as ideias vulgares, né? Que são veiculadas geralmente. E esse gráfico aqui, que eu mostro mais uma vez, né? No caso aqui são as principais despesas públicas e o impacto na desigualdade, tá? Para os países da América Latina, a despesa pública que mais tem impacto sobre a desigualdade é a educação. Então, a educação tem impacto sobre a desigualdade, tem impacto sobre a produtividade, tem impacto sobre a tecnologia, enfim, não é? Tem, é bastante bom, né, um aumento do investimento público em educação. Então, vamos começar aqui rapidamente com um panorama histórico do Brasil, tá? Primeiro mais recente, depois pegando um pouco de indicadores mais remotos, tá? A Constituição de 88 é um marco importante na educação brasileira, como todos os serviços públicos basicamente ampliaram a partir da Constituição de 88, e isso fica bem nítido nos dados quando a gente olha, né?
Então, a partir da Constituição de 88, a educação pública passa a ser um direito fundamental, não é? E em 1997, 96, na verdade, vigorando a partir de 97 até 2006, existe o governo Fernando Henrique implementa o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, que é o Fundef. Eu queria fazer um parênteses aqui, né, que é relevante a gente entender. Quando a gente fala de investimento em educação, a gente está falando basicamente de professores, né? E, portanto, a remuneração dos professores, salários, tá? Então, assim, a grande parte da despesa do ensino é salário, né, de professor, tá? Escola também, infraestrutura também e tal, etc. Mas o grosso é salário, né? Que afinal de contas é um serviço, e serviço é feito por pessoa, né, por gente. Me fala, o Brasil gasta muito em servidor público. Bom, quem faz serviço, né, é gente, tá certo? Serviço é gente, né, é gente trabalhando, né? E no caso, professores são grande parte dos servidores públicos, né? Os malditos servidores públicos são professores. A grande maior parte são professores, né? Porque o ensino é um dos principais serviços que o Estado presta, tá? Então, só para a gente ter uma dimensão, o ensino superior tem 2 milhões de alunos, né? E público, tá? E o ensino básico tem 42 milhões de alunos. Então, são 44 milhões de alunos, né? No ensino público no Brasil, que são atendidos por professores que ganham salários e que são servidores públicos, tá? Então, aí é que está o 6,3% da carga tributária no Brasil, do PIB, melhor, vai para o ensino, sendo que a carga tributária é 33%, portanto, é uma representatividade relativamente alta, tá? Bueno, aqui então assim, que precisa para melhorar a educação? Precisa ter mais investimento. Que investimento? Inclusive salário, porque o que acontece muito é que os salários, como a gente sabe, dos professores no Brasil é baixo, né? Embora tenha aumentado muito nos últimos anos, vou mostrar lá depois, mas é baixo ainda. Isso faz com que, quer dizer, professores bons acabem saindo, indo para outras áreas, porque não ganham dinheiro, não se sentem valorizados, enfim, né? Bom, então aqui também houve uma municipalização progressiva do ensino, né, que é também derivada da Constituição de 88, uma municipalização dos principais serviços públicos, educação e saúde, principalmente saúde, mas educação também, né? A educação fundamental a rigor é competência dos municípios, tá? Que é a maior parte do ensino é a educação fundamental. Bom, o Fundeb é uma política importante, impactou bastante o ensino, o salário, no caso, dos professores principalmente, 60% dos recursos para o ensino fundamental vem do Fundeb. O Fundeb se tornou no governo Lula, Fundef se tornou Fundeb, tá? Que ampliou para o ensino médio também, pega todo o ensino básico, o ensino médio, a rigor, competência dos governos estaduais, tá? Embora isso esteja um pouco sobreposto no federalismo brasileiro, em que, presentemente, 60% dos recursos para a educação básica vem do Fundeb. O Fundeb, ele vigorou inicialmente entre 2007 e 2020, tá? E no final de 2020 ele foi regulamentado e se tornou, né, uma lei mais permanente, porque o Fundeb era provisório até 2020, e houve uma ampliação de direitos aqui, que foi um aumento progressivo dos recursos federais para o ensino básico, né, para os próximos anos. Bueno, vamos pegar os indicadores aqui do Brasil, né? Porque quando a gente fala de Brasil, gente, a gente tem que primeiro saber do que a gente está falando. A gente está falando de Brasil, né? O que é o Brasil? Sabe, é o que eu sempre digo, as pessoas falam sobre o Brasil, só que se sem ter a dimensão do que é o Brasil. O Brasil é um país
pobre, né? Que tem uma pobreza enorme, que tem uma taxa de analfabetismo historicamente alta, né? Que teve escravidão até ontem, né? Porque foram séculos de escravidão, etc., né? Que a maior parte da população era excluída, enfim, em favelas, em cortiços, essa história, essa é a realidade do Brasil, certo? Em 1950, a taxa de analfabetismo no Brasil era 50%, né? Aqui com dados do censo, 2010, 9,6%. Isso está caindo. Boa parte dos analfabetos do Brasil são pessoas idosas, tá? 27% dos analfabetos no Brasil têm mais de 60 anos, o que significa que a taxa de analfabetismo vai continuar caindo, tá? Aqui, num gráfico, né? A taxa de analfabetismo no Brasil, que era superior a 80% 100 anos atrás, passou a cair à medida que começou a ter ensino público, não é? E foi caindo progressivamente, né? Como a gente observa aí, sobretudo a partir da década de 40, tá? Foi caindo, caindo, caindo. Mais recentemente foi caindo menos, porque já está num patamar que internacionalmente não é baixo, né? A gente tem uma taxa de analfabetismo ainda expressiva, tá? Internacionalmente, mas que vem caindo, né? Enfim, e que continuará caindo nos próximos anos. Então, assim, é aquilo que eu digo, né? Vamos ter dimensão do que a gente está falando. Né? Aqui é o ensino superior no Brasil, né? Em 1950, 0,1% da população estava cursando ensino superior, né? Que não mudou muito até a década de 80, quando começou a ter um crescimento, chegou a 1%, né, na década de 80, 10 vezes mais, né? E em 2010, 13,3%. No verdade, 2020, que é do censo, não tem ainda, né? Não teve censo. Mas esse número vem crescendo e cresceu muito na primeira década do século XXI. Né? Então, a gente vem num crescimento também do ensino superior, tá? Bom, em termos da distribuição, né, de ensino no Brasil, né? Aqui está por região, né? Mas vamos pegar a média do Brasil. Dados de 2019, sem instrução, né? 5,3% da população, com ensino fundamental incompleto 29%, ensino fundamental completo 9%, né? 9,2%, ensino médio incompleto 7%, ensino médio completo 28%, ensino superior incompleto 5% e ensino superior completo 14%, tá? Então, a escolaridade média no Brasil hoje é um pouco mais de 8 anos, né? Mas o que não é tanto, mas vem crescendo muito. É isso que eu sempre chamo atenção. Na década de 90 era 4 anos, escolaridade média no Brasil, tá? 30 anos atrás. E na década de 80 era 3 anos, né? Então, quer dizer, aumentou muito nos últimos anos. Ah, mas então o Brasil aumentou o gasto em educação e não teve retorno. Falso, né? Houve uma ampliação expressiva da escolaridade média no Brasil. Né? Ah, mas o Brasil gasta tanto quanto outros países ricos em ensino e não tem o mesmo retorno. Olha, gente, isso aí é de uma superficialidade assim inacreditável, essa afirmação, né? Vamos lá, é um país rico, é um país rico. A Noruega é Noruega, né? Tá? A renda per capita da Noruega é muito maior que a do Brasil, né? É 10, 15 vezes maior, sei lá, agora não sei de cabeça. 13 vezes maior que a do Brasil. Portanto, 6% da carga tributária, ou do PIB, melhor, da Noruega, né, comparado a 6% do PIB do Brasil, né, é 10, 12, 13, 14 vezes mais. Né? Então, não faz sentido comparar em percentual do PIB que os países ricos gastam e que o Brasil gasta. O Brasil é um país rico, o Brasil não é um país rico. Né? Então, em azul aí está investimento em educação básica na Noruega, Estados Unidos, França, Reino Unido, Finlândia, União Europeia, OCDE, Chile, Brasil e México, tá? Tá mais ou menos parecido, de 5 a 6%. Só que, quando a gente olha investimento por aluno, despenca, é claro, né? Porque o percentual de um valor é muito mais baixo. Portanto, o Brasil não gasta tanto quanto os países ricos em ensino. Essa afirmação é falsa. Eu me irrito porque
Todo mundo fala isso, inclusive especialistas, inclusive professores, inclusive pessoas que estudam isso falam, né? E tá errado, simplesmente, né? O Brasil gasta bem menos. Por quê? Porque o Brasil tem uma renda per capita bem mais baixa, é óbvio, tá? Ah, então os resultados não são os mesmos. Claro que os resultados do Brasil não são os mesmos que os da Suíça. Isso é uma obviedade, né? Tá, então vamos comparar o Brasil com países parecidos. Ok, né? Ok, né? E aí a gente vai ver o quê? Que o Brasil é um país que tem um atraso educacional secular, né? Não é ontem, é secular, né? A gente tinha uma taxa de analfabetismo de 50% na década de 50. Então, para a gente falar sobre educação no Brasil, primeiro a gente tem que saber do que a gente está falando. Está falando de Brasil, né? Então, aqui, ó, um histórico do investimento em educação no Brasil de 60 até 2010, tá? O que acontece? Em vermelho, o Brasil, né? Olha como cresceu o investimento em educação, né? Cresceu muito, tá? O que é bom, é claro. Só que isso significa que era 2, 3% do PIB, tá? De um PIB bem menor, é claro, né? E os países ricos lá já estavam num patamar bem mais alto de um PIB maior, né? Então, com nível tecnológico maior, com nível de treinamento maior, com professores mais qualificados, etc, etc, etc. E com, historicamente, com um nível, com patamar de investimento em educação em percentual do PIB maior e em valores absolutos muito maior, né? Então, quer dizer, isso é algo cumulativo, tá, gente? Isso é tão óbvio, mas precisa ser dito, é algo cumulativo. O investimento em educação, ele vai dar retorno o quê? Daqui a 10, 20, 15, 30, 40 anos, né? E se você fica 10, 20, 30, 40 anos sem investir em educação, bom, isso vai, vai significar que no futuro, por mais que você invista, os resultados não serão os mesmos, não é óbvio? É óbvio, né? É óbvio, tá? Então é óbvio que os resultados do Brasil não são bons, evidente, porque a gente tem um atraso secular de investimento em educação, tá? Tá? É simples. Então, sabe, vamos para o mais básico que a gente entende o que acontece no Brasil. O Brasil investiu pouco em educação durante muitas décadas, tá? E o Brasil é historicamente um país pobre, atrasado, analfabeto, etc. E aí aumentou muito nos últimos anos o investimento em educação e isso vai dar resultado lá na frente. Tá claro? Não, óbvio, né? Tá? Então, assim, olha aqui como a gente estava atrás, né? Sempre tivemos, é isso. Simples. Tá? Então, assim, em percentual do PIB, hoje a gente está no patamar próximo dos países ricos, é verdade, né? Finalmente, né? Mas que em valores absolutos é muito mais baixo e que foi muitas décadas foi mais baixo. Ai, os resultados da educação no Brasil não são bons. Gente, isso é uma obviedade. É só olhar, tipo, não dá para olhar para hoje para entender o país, cara. Tem que olhar para o passado, enfim. Né? Isso é tão óbvio. Bueno, então, assim, aumentou o investimento. O Brasil investe mais em educação do que. Depois eu falo isso. Né? Investe tanto quanto os países ricos. Falso, né? Não é, tá? O Brasil investe tanto e não tem retorno. Bom, vamos olhar o que aconteceu com os indicadores, né? Enfim, gasto em educação no Brasil aumentou? Sim, aumentou muito, sobretudo nos últimos anos, né? Nos últimos anos mais recentes, não, né? Mas nos anos ali pós-Constituição de 88, década de 90 e, sobretudo, nos anos 2000, né? Então, aqui, principalmente entre 2005 e 2013, né? O Brasil aumentou bastante o investimento em educação, isso vai ter retorno lá na frente. E não vai ser suficiente para recuperar décadas de atraso. Não é óbvio? Sim, né? Tá, óbvio. Então tá. Então o investimento público total em educação no Brasil tem crescido, que é esse vermelho mais claro, né? E o investimento direto também, tá? Tem várias formas de investimento, inclusive com bolsas, etc., financiamento ao ensino privado, inclusive. Né? Então, hoje passa um pouco de 6%, que até 2014 está em 6,3% atualmente. Né? Quando a gente olha numa trajetória mais longa, cresceu muito o investimento em educação no Brasil. Ah, mas no passado a educação no Brasil era melhor.
Não é verdade, tá? Porque a gente viu ali, investisse bem menos, a taxa de analfabetismo era muito maior, né? E a média de anos de estudo era bem mais baixa, tá? É, um dos principais marcos aqui, por exemplo, jovens com idades entre 15 e 18 anos cursando o ensino médio no Brasil cresceu muito, né? Sobretudo após a Constituição de 88, né? Que está bem claro aí nesse gráfico, tá? Alunos estudando jovens em idade adequada. Bom, existe um mito, né, de que o Brasil gasta mais em educação superior do que educação básica. Isso também é falso, tá? O Brasil gasta, tá aí a tabela, até 2013, né, que esses dados demoram a compilar, porque pega os 3 níveis de governo, União, Estados e municípios, são 5.500 e tantos municípios, né, então não é muito simples de coletar esses dados, mas tem lá no site do INEP, né, o Brasil gasta em ensino básico aproximadamente 5% do PIB, tá, educação básica, que, como a gente olha, cresceu, né, era 3,7% no ano 2000 e passou a 5% em meados da década de 10 do século XXI, tá? Cresceu, sobretudo, aqui o ensino médio, né, que cresceu bastante, né, Fundeb, tá, etc., que, como eu falei ali, foi em 2006, né? E a gente nota que depois de 2006 quase dobrou em percentual do PIB. Ah, mas os resultados não vieram. Isso vai demorar algum tempo, né? E no ensino superior é em torno de 1% do PIB, tá? Cresceu um pouco, de 0,9 para 1,1, né? Então, é, mais uma vez, o Brasil gasta 6,3%, 6,2%, 6,1% do PIB em educação, 1% em educação superior. Então, o Brasil gasta mais em educação básica ou educação superior? Educação básica, evidente, né? Até porque tem bem mais alunos, né? Tem bem mais escolas, tem bem mais municípios. Ah, mas o gasto por aluno no ensino superior é maior. Evidente, né, gente? No ensino superior você tem doutores, né? Formar um doutor é caríssimo, né? São 20 anos estudando, tá? E são vários doutores, tem que pagar bem, porque senão o cara vai para fora, né? E isso realmente acontece, né? Vai para fora, não fica no Brasil, porque o ensino no Brasil a gente sabe que tem problemas, né, e tal, etc. E, bom, os salários de um doutor com os salários de um bacharel, é óbvio que tem uma diferença, né? Ah, mas o gasto por aluno no ensino superior é muito alto. Bom, é mais alto, evidente, mas não é numa crescente. Se a gente olha aí, deflacionado pelo IPCA, né, ensino superior, 21 mil o gasto por aluno em 2000, e em 2014, né, 21 mil, né? E no caso do ensino básico, 1.946 o gasto por aluno em 2000 e 5.900 em 2014. Então, triplicou, tá certo? Triplicou em termos reais, deflacionado, né? Óbvio. O gasto por aluno no ensino básico, né? Ah, mas quando compara o Brasil internacionalmente, né, os resultados são ruins. São, né? Claro, cara, claro, a gente tem décadas de atraso educacional. Décadas, né? Décadas, tá? Então, aqui a despesa em educação percentual do PIB, tá? O total lá em cima, o azul mais escuro. O ensino fundamental, olha como cresceu, tá certo? E é o que mais cresceu é o ensino fundamental, né? Uma trajetória mais longa aí, desde a década de 30, olha como cresceu, tá? E o ensino superior, né? Cresceu também, né? Mas cresceu nos anos 2010, ele cresceu, né? Mas está bem abaixo do ensino fundamental, né? E o ensino médio ali na cor mais clara, tá? Então, aumentou o investimento em educação no Brasil, tá? Aqui, com relação ao federalismo, como eu falei, né, a ideia é que estados e municípios assumam o ensino básico, no caso, municípios ensino fundamental e estados ensino médio, né? Mas isso não é plenamente assim, tá? No caso aqui, do ensino fundamental, alguns estados acabam incorporando bastante do ensino fundamental, como o Ceará, Maranhão, né?
E no caso do Distrito Federal, não, né? Até porque não tem município, enfim, Distrito Federal é diferente, mas no Paraná também não, Roraima, Amapá, enfim, aí está a distribuição, tá? A ideia é que o ensino fundamental seja do município. No caso do Ceará, desculpe, a maior parte é do município e estadual é um percentual. Então está mais avançado aqui é o Ceará, tá? Aqui, nos últimos anos, né, houve uma redução do investimento em educação, né, aqui o crescimento real dos gastos da União apenas, que é isso também que o pessoal confunde muito, né? Como é que dizem que até um ministro aí atual do Brasil falou, 2/3 da educação, do investimento em educação no Brasil é no ensino superior? Como assim? Erradamente pegam o quê? O orçamento do MEC, né? Só que o MEC é União, e a União tem a prerrogativa de gastar em ensino superior, tá? As universidades são federais, quase todas, as públicas, né? E no caso das escolas são estaduais e municipais, né? E o grosso do investimento público no Brasil é ensino básico, né? E a União é que investe mais em ensino superior. Então, as criaturas pegam o orçamento da União, né, acham que isso é investimento público em educação no Brasil. E não, isso é só da União, né? Estados e municípios é que gastam muito mais em educação, né, do que a União, né? Inclusive, a União repassa recursos do Fundeb, né, para estados e municípios, tá? Então, a União repassa recursos, os estados também passam para municípios, e a União acaba executando mais o ensino superior, certo? Então, a ideia de que o Brasil gasta mais em ensino superior do que ensino básico é errada, né? Embora seja veiculada diuturnamente à torta direito, tá? Aqui a variação em percentual, né? Então, houve um crescimento de investimento em educação entre 2005 e 2013, principalmente, 2014 esticando um pouco, e depois entra numa trajetória de queda, vem a crise do Brasil, tá? Aqui o número de matrículas na rede pública no Brasil, desde a década de 80, tá? Então, um crescimento grande aí, né? Aqui, peraí, só um pouquinho que não está muito visível para mim, um crescimento grande aí, né, de alunos, tá certo? Aqui no ensino superior, né? Então, um crescimento muito grande, principalmente nos anos 2000, sobretudo no nível federal, na ampliação de vagas em universidades federais, que houve, mas também no nível estadual e até municipal, tá? Bom, aí quando a gente compara o Brasil internacionalmente, os resultados não são bons. Por quê? Pelos motivos que eu disse, né? Tá? Aqui, pessoas com nível superior. Então, o Brasil gasta. Parece que o Brasil gasta muito com ensino superior e que, portanto, deveria parar de gastar. Aí tu olha o percentual de pessoas com ensino superior no Brasil, é 14%, como eu falei. Aí tu compara com vários países aí, né, que estão nesse gráfico, e tá bem abaixo, né? O Brasil tá em vermelhinho aqui, tá? Tá bem abaixo do que. Então, assim, o Brasil gasta muito em ensino superior? Não, né? Pessoal, as pessoas com ensino superior no Brasil ainda é bem pouco. 14% da população, é pouco, né? Enquanto tem países que é 60%, né? Até 70%, em casos extremos, mas muitos países com 40% da população com ensino superior, 30%, né? Sei lá, né? Países da Turquia, 30%, Brasil, 14%, né? Por quê? Bom, pelos motivos que eu disse antes, né? Tá, mas a África do Sul tem 10%, né? Bom, por quê? Pelos mesmos motivos. A gente não pode comparar os países como se fosse todo mundo igual, né? Claro que não, os países são heterogêneos, têm níveis de desenvolvimento diferentes, têm histórias diferentes. Um foram escravizados pelos outros, para começar, né? Tá? Foram explorados, roubados, né? Roubo, assim, né? Roubar mesmo. E tudo, isso explica o enriquecimento dos países mais ricos, né? Não, tá? Então, isso é acumulativo ao longo da história, né? Então, tá, é óbvio. Vamos lá. Aqui, também ensino de pós-graduação, houve uma ampliação ali até 2014, tá? De alunos em mestrado e doutorado, tá? Aqui uma variação
de pessoas, né, em termos absolutos, no mestrado em 96, 2000, e em 2014, 50 mil. Doutorado, 2000, em 2014, 16 mil. 8 vezes mais e 5 vezes mais, um crescimento expressivo também. De pós-graduação, isso ocorreu até 2015, depois reverteu, né? Aqui, os dados até 2020, né? Investimento da, da CAPES, CNPq, né, e tal, outras agências de apoio financeiro ao ensino superior, tá? Uma queda, né? A gente nota aí, a partir de 2015, uma redução de bolsas da CAPES, CNPq, financiamento de CAPES, CNPq, e mesmo isso vai ter desdobramentos, primeiro, no ensino de pós-graduação, tá? Que está numa regressão aí, desde 2015, e isso vai chegar logo, logo, já está batendo ali no ensino fundamental, no ensino superior, tá? Então, em seguida, a gente vai ter uma regressão no ensino superior no Brasil. Não há dúvida disso. A não ser que reverta as políticas, né? O que não parece. Houve uma ampliação de universidades federais aqui, sobretudo a partir de 2013 até 2013, mais ou menos, né? E também número de alunos em universidades federais, né, que praticamente dobrou nesse período, tá? Aqui, quanto que é a repartição dos gastos governamentais por nível de governo, né, em percentual, uma trajetória, uma comparação histórica aí, né, mas o nível federal vem reduzindo a participação, tá? E no nível municipal aumentando uma municipalização, mas o nível estadual e federal, a União e estados transferem recursos para municípios e a União transfere também para estados, tá? Então, a municipalização dos gastos federais, dos gastos em educação, tá? Bom, os campos de universidades federais, aqui está o mapinha, né, dos campos de universidades federais no Brasil, né, as cores são a idade, né, houve uma expansão muito grande aí, foi bastante criticado também, de que o Brasil estava gastando muito em ensino superior. Eu discordo dessa ideia, só para deixar bem claro, que é 1% do PIB, tá? Não é nada absurdo, e o Brasil ainda tem uma defasagem muito grande em ciência e tecnologia, ensino de ponta e em número de pessoas com ensino superior, portanto, não é muito coisa em cima nenhuma. E houve uma elevação expressiva do investimento em ensino básico nesse período, que aumentou mais do que o ensino superior, portanto, essa informação está simplesmente errada, né? Tá? Como eu já deixei claro e mostrei aí com dados, né? E existe ainda, né, uma questão de transição demográfica. No caso do Rio Grande do Sul, a gente vai voltar a isso um pouco depois que eu estiver falando mais sobre o Rio Grande do Sul, mas o caso do Rio Grande do Sul tem reduzido o número de alunos do ensino básico, porque há uma transição demográfica, menos crianças nascendo já vários períodos aí, então a gente observa uma redução do número de alunos do ensino básico, o que permite uma ampliação de gastos por aluno, né? O que é uma coisa que também tem aspectos positivos, exige menos infraestrutura em ensino básico e permite com que haja uma elevação do investimento por aluno, tá? Bom, eu mostrei em outra oportunidade aqui formas da gente analisar concretamente. Como é que a gente sabe? O Brasil gastou mais, gastou menos, investiu mais. O valor a gente já viu, né, que aumentou sim, né, em termos absolutos. E o resultado? O resultado a gente tem que olhar o quê? Indicadores. A gente vai voltar nesse tema aqui, quando a gente estiver tratando de eficiência do gasto público, tá? Que a gente tem que olhar como? Indicadores, tá? O que aconteceu com os indicadores de educação no Brasil? Melhoraram ou pioraram com relação ao próprio Brasil, né? Não vamos comparar com a Suíça. Com a Suíça o Brasil está muito atrás, é óbvio, né? E sempre teve, 17 vai continuar estando, né? Tá? Tem que comparar o Brasil para o Brasil. O que aconteceu com os indicadores de educação do Brasil ao longo do tempo? Melhoraram ou pioraram? Melhoraram, né? A gente vai observar aqui, melhoraram, né? Embora estejam muito atrasados internacionalmente, embora a gente saiba que tem vários problemas ainda de qualidade, mas o Brasil, comparado com ele mesmo, melhorou muito nas últimas décadas,
sobretudo pós-Constituição de 88, e vem ampliando isso, né? Tá? Aqui tem que observar o quê? Os dados como o IDH, o IDESE, esse aqui no caso aqui para o Rio Grande do Sul, né? Os resultados em língua portuguesa e matemática para o ensino fundamental, tá? Que como eu falei, o IDESE lá, como eu falei no outro vídeo, né, que vocês podem ver o IDESE por município, tal, como que avançou, como que mudou ao longo do tempo, é só para a gente ter uma referência dos melhores indicadores, dos municípios que têm melhores indicadores, dos municípios que têm maiores indicadores. É claro que os municípios que têm renda per capita mais elevada acabam tendo uma tendência a ter resultados melhores em educação, né? Então tem uma relação aqui, né? E existem indicadores, né, de qualidade, no caso o Brasil, o IDEB, né? O IDEB é um indicador de qualidade que existe, né, para ensino público e também para o privado, que são aplicadas provas, né, periodicamente, e que a gente pode observar os resultados. Os indicadores têm melhorado? Sim, né? Sim. Saiu em 2005 para 3,8, no caso, ensino fundamental no Brasil, tá? E foi para 5,8 em 2017. E a bolinha ali amarela é a meta. Então, o Brasil tem atingido as metas, inclusive, né? Tem melhorado os indicadores em educação, contrário ao censo, ao contrário do que dizem, né? E tem também atingido as metas, tá? Tá, mas tá atrasado. Sim, tá atrasado, né? Sim, já sabemos. Tá, mas tem muitos problemas. Sim, tem muitos problemas, né? Sabemos, tá? Mas a afirmação vulgar de gasta muito não tem retorno está errada. Sinto muito. Aqui deve rede pública com dados do INEP, tá? Esses boletins estão disponíveis no site do INEP. Vermelho são resultados até 3, né? E 6, até acima de 6 ou mais é o verde mais escuro, né? Então a gente observa que ao longo do tempo os indicadores foram melhorando, né? Pelo Brasil afora, sobretudo nas regiões sudeste, né? E sul, tá? Mas principalmente sudeste, que são as regiões mais ricas do Brasil, né? Mas também centro-oeste com melhorias, tá? Enfim, o norte, nordeste e centro-oeste era todo vermelho e foi reduzindo cada vez mais o resultado muito baixo, né? Então, o que significa melhoria de indicadores de educação no Brasil, né? Ah, mas no PISA o Brasil vai muito mal, né? Né? Quem é que faz o PISA? São os países ricos, a OCDE, tá? Então a gente está comparando o Brasil com os países ricos, tá? Então, com comparação aos países ricos, nós estamos muito atrás, né? Não é apenas na educação, é em tudo, né? Em tecnologia, em desenvolvimento humano, né? Em indicadores de saúde, em renda per capita, em taxa de analfabetismo. Se você pegar um indicador de pessoas que têm acesso a alcoolista nos países ricos e no Brasil, nos países ricos o resultado vai ser melhor, né? Tá? É uma obviedade tão grande. O número de pessoas com dente, né, no Brasil vai ser menor do que na Suíça, né? Tá? No Brasil tem muito desdentado, tá certo? O Brasil é um país pobre, né? É isso. É tão simples de entender, tá? E é por isso que os indicadores de educação do Brasil não são tão bons quanto da Suíça. Não é evidente. Né? Tá. Então a gente está atrasado, sim, né? Mas quando a gente pega em termos de renda per capita, né, não é tanto assim, né? Tá atrasado um pouco, mesmo com níveis com países parecidos, porque esse atraso aí, mostrei os indicadores lá, vem desde as décadas de 60, 70, tá? Então, bueno, a ideia aqui é mais combater o senso comum e as ideias erradas, né? E partir para análise científica com base em dados, em estudos, em pesquisas, né? Reais e concretas, tá? Então é isso aí e nos vemos na próxima.